eu não peço só por estes, mas também por aqueles que vão acreditar em mim, por causa da palavra deles, para que todos sejam um, como o Senhor, Pai, está em mim e eu no Senhor. E para que também eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que o Senhor me enviou. Eu mesmo dei a eles a glória que o Senhor me deu, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e o Senhor em mim, para que sejam perfeitos na unidade e para que o mundo reconheça que o Senhor me enviou e que os amaram como amou a mim. Alguém com muita razão poderia perguntar, mas em vista do ecumenismo, que passos podem ser dados? Que iniciativas podemos ter? E a primeira é a oração. Se o ecumenismo, se a aproximação daqueles irmãos e irmãs que pelo batismo acreditam no mesmo Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, pela oração, isso vai ser possível porque vão caindo as barreiras, caindo aqueles muros de separação. Então, colocar-se em oração. Por isso, a semana de oração pela unidade dos cristãos. Quer dizer, membros de várias confissões religiosas cristãs rezando pela unidade. Depois, em primeiro lugar, é importante cada um conhecer bem a sua fé. Como eu vou me aproximar de um irmão? Como eu vou dar a ele as razões daquilo que eu acredito, se eu não conheço bem a minha igreja? Por isso, o ecumenismo deve ser feito por pessoas, e facilitado quando feito por pessoas que conhecem bem a sua fé. Então, portanto, é importante que no ecumenismo haja diálogo, que eu abra o meu coração mais do que meus ouvidos para escutar o ponto de vista do outro. Em que ele acredita? Por que acredita assim? E juntos aí vamos vendo uma coisa muito importante no ecumenismo. Vamos descobrindo que aquilo que nos une, aquilo que nos aproxima de irmãos cristãos, quer dizer, tem a mesma fé cristã, mas pertence a outro grupo religioso, o que nós temos em comum é muito mais importante do que aquilo que nos divide. Por exemplo, acreditamos em Jesus Cristo, mas isso é extraordinário. Tem um irmão, uma irmã que acredita no mesmo Cristo que eu. Temos a mesma palavra de Deus que nos ilumina, que orienta os nossos passos. Temos o mesmo batismo que nos introduz na família de Deus. Então vamos começar a ver aquilo que temos em comum. E aí podemos começar a dar um outro passo concreto. Começar o ecumenismo da caridade. Isto é, juntos vamos olhar os necessitados. O Papa tem dado exemplo disso e tem insistido, por exemplo, especialmente na Europa, porque é a Europa que está sofrendo mais por causa da situação dos imigrantes. Ele convida todos os cristãos a se unirem no esforço comum para acolherem aquele peregrino, aquele sem casa, pior, sem país, sem nada, que está ali, saiu do seu país fugindo de guerra, de perseguição e saiu em busca de esperança. Então, se os cristãos se unirem para acolherem esses irmãos e dar-lhes o mínimo de condição de vida, ótimo. E a caridade deve ter outra característica importante. Não se faz a caridade porque ele é da minha fé, porque ele é do meu grupo. Aliás, é isso sempre no meu trabalho pastoral, insistir com as nossas obras de caridade da Igreja Católica. Acolham a todos num grande respeito à sua fé. Não façam com que a ajuda material, de alimento ou de qualquer coisa seja uma forma para conquistá-los. Seria desleal de nossa parte. Nós devemos ajudar o próximo porque ele é próximo, porque nele está Jesus, num grande respeito
a sua fé, a sua convicção religiosa, mas acolhe a todos. Também no caso, muitos que não têm a fé cristã devem ser acolhidos nesse trabalho de atender os imigrantes. Mas perto de nós também, quase hoje, em toda a cidade, há imigrantes, ou ao menos migrantes, pessoas que vieram do interior. E como nós podemos nos unir? E quantas iniciativas já há nesse campo? Claro que tudo é facilitado pela oração. Sim, se nós começarmos a rezar, os muros vão quebrando, os ódios vão sendo superados pelo amor. De repente nós vamos ver que muitas das divergências que nos separam têm uma causa de problemas históricos, de brigas compradas porque o outro brigou. E de repente estamos tendo um comportamento que não é correspondente ao que Jesus nos pede. Pai, que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Anunciamos Jesus, vai para o mundo.